Olá! Você já se perguntou se dá para aprender física de outra forma? Tipo, através da literatura, da arte ou até mesmo da música? É o que pretendemos fazer nesse projeto de extensão, intitulado Augusto dos Anjos e o Ensino de Física. Um projeto desenvolvido pela Universidade Estadual da Paraíba, em parceria com a Escola Cidadã Integral Técnica Dr. Dionísio da Costa. Mas agora você deve estar se perguntando: quem são vocês e o que vocês vieram fazer aqui? E quem são vocês para dizer que é possível estudar física através da literatura? Disciplinas que estão em lados opostos. Então vamos entender um pouco, inicialmente, como vai ser desenvolvido esse projeto, como vai acontecer, quais serão as atividades que serão desenvolvidas e, posteriormente, vamos entender, vamos conhecer um pouco da vida e obra de Augusto dos Anjos, esse poeta muito criticado e que na época foi muito criticado e que hoje é um dos poetas mais lidos do Brasil. Então, inicialmente, vamos nos apresentar, vamos nos conhecer. Bom, eu sou Djane Araújo dos Santos, sou graduanda em licenciatura em Física, também sou técnica em eletrotécnica de formação, ou seja, não atuei ainda na área, e também já fiz parte do projeto da residência pedagógica, que também foi desenvolvida nessa escola, né, na Dionísio da Costa, só que eu, infelizmente, estava no Alzano Lacerda, na escola, na ECI Alzano Lacerda, né? Também estarão comigo nessa jornada a aluna Aline e Ana de Farias, que também é graduanda em Física e faz parte do projeto Protolab, que desenvolve impressoras 3D. Também estará comigo Clarice Maria Paiva Xavier, graduanda em licenciatura em Física. Além, né, também da nossa orientadora Kalinka Valdereia, que é professora da Universidade Estadual da Paraíba. E também contaremos com a ajuda da professora Maria Goretti. Então, o que viemos fazer aqui? Definitivamente não viemos transformar você num Sheldon. Para quem conhece a série, ele é uma pessoa muito questionadora, né? Muito fascinada pela física, pelas áreas da física, né? E a gente veio não lhe transformar nele, mas sim numa pessoa que passe a se questionar mais sobre as coisas ao seu redor, né? Através da literatura, né? Então, que essa literatura lhe possa causar um desejo de investigar as coisas, de criticar os assuntos, né? O sentimento de questionar. Então, essa literatura esse encontro com a literatura, com a poética de Augusto dos Anjos, poderá te fazer. Vamos analisar se isso pode te auxiliar nos seus estudos, no seu desenvolvimento, da sua aprendizagem, né? Aliado à física. Então, como essa literatura, que é do tipo cientificista, a palavra é difícil, aliada à física, pode fazer com que você seja uma pessoa mais investigativa, mais crítica, mais questionadora das coisas, né? Então, e também ver a física de uma outra forma, de uma forma mais, digamos, interessante, através da literatura, né? Da poética de Augusto dos Anjos. Então, aqui, desvendar algumas formas de aprender física e como essa arte pode nos auxiliar nessa jornada, através da poética do poeta paraibano, né, Augusto dos Anjos. Como será isso, né? O projeto será desenvolvido totalmente via Google Meet. Infelizmente ainda estamos numa pandemia, né, de Covid-19. Então todo o nosso projeto será desenvolvido através da plataforma Google Meet, com aulas assíncronas e síncronas.
através de atividades, né, que vão nos auxiliar nessa jornada. Então, ocorrerá com todos os alunos, a primeira, segundo e terceiro ano do ensino médio. Todas as turmas serão abarcadas, serão prestigiadas com esse projeto e será desenvolvido de forma virtual, né? Totalmente virtual. Ainda como será isso, né? Nós, do curso de licenciatura em Física, vamos pesquisar, selecionar poemas da obra de Augusto dos Anjos, que foi uma única obra, né? Aí, o livro Eu. Elaborar algumas aulas expositivas de física, para que posteriormente a gente consiga entrar na literatura de Augusto dos Anjos. Preparar atividades para vocês. O relatório parcial e final, partilhar essas fases do projeto com a orientadora, ou seja, a gente também tem responsabilidade de estar repassando o que está acontecendo na nossa sala de aula. Então, essas são as nossas atribuições. As atribuições de vocês, alunos da Escola Cidadã Integral Técnica Dr. Dionísio da Costa, é também participar desse projeto de forma ativa, né? Pesquisando a obra dele, tendo contato com a obra de Augusto dos Anjos, com esses textos que vêm de outra época, né? Ter contato com textos de outra época são, de fato, uma coisa importante e que te conectará com a época remota, né? Que daquela época que estava no passado, né? Como era a vivência das pessoas naquele momento. Então, selecionar, interpretar e apresentar poemas da obra Eu. A gente vai trabalhar esses poemas com vocês, elegendo quais os que têm mais afinidade com a física, que a gente sabe que os poemas dele têm muita afinidade com várias áreas, não só da área científica, mas de outras áreas também. Realizar as atividades desenvolvidas, as atividades propostas, né? E expor todas essas atividades no mural da sala virtual. Uma sala que vai conter todos os trabalhos desenvolvidos por vocês durante essa jornada no projeto, né? Como serão as intervenções? Como vai acontecer a aula? Então, primeiro a gente vai fazer uma breve leitura do poema. A gente vai fazer uma leitura pausadamente, identificar elementos que se encaixem nos conteúdos da física, tipo óptica, íons, astronomia, vários assuntos que serão antes abordados por nós, né? Então, a gente fará uma leitura do poema para ter o contato inicial com aquela ortografia, com aquela métrica, aquele desenvolvimento do poema mesmo, né? Aí, posteriormente, vamos fazer o conteúdo de física, apresentar o conteúdo de física, ou seja, da óptica, da astronomia, dos conteúdos comuns ao ensino médio, né? Depois, vamos retornar ao poema para, então, interpretar ele de uma forma, agora, com um quê de física, né? A gente conseguir entender o porquê que aquele poeta escreveu aquele poema daquela forma. E, por fim, vamos publicar esses trabalhos na sala virtual, como eu já mencionei, para que seja de conhecimento de todos ali envolvidos, né? Toda a turma, a professora e tudo mais, né? Toda a comunidade acadêmica. Além de também haver a publicação, se caso for de sua vontade, também haver a divulgação através das suas redes sociais, da sua disponibilidade de postar o que você está fazendo nesse projeto, né? Se você achar relevante. Então, como serão avaliados, né? Então, as atividades serão basicamente
norteadas através dessas perguntas, né? De que forma a física pode influenciar na sua obra? De que forma a física influenciou na obra de Augusto dos Anjos? O que tem de física naquele poema, naquela obra? O aprendizado da física é motivador quando percebido no contexto da arte e literatura? Então, vamos observar como isso será desenvolvido através das nossas atividades, né? Se isso os tornou mais incentivados pelo conhecimento da física. Através dessas atividades foi possível melhorar a compreensão dos conteúdos de física. Então vamos olhar se esses poemas auxiliaram ou atrapalharam vocês durante as intervenções, né? Se isso ajudou vocês a compreender de forma mais emblemática. É fácil identificar nos poemas de Augusto dos Anjos conceitos e teorias da física? Então, é através das leituras, né, que vamos fazer, da seleção dos tópicos, dos temas. Será que isso teve alguma contribuição? Será que isso foi fácil? Ou será que não tem nada a ver literatura e física, né? Onde e como Augusto dos Anjos adquiriu conhecimentos científicos? Então vamos olhar para ele, né, também. Como aconteceu esse desenvolvimento dos conceitos físicos durante a sua vida, né? Então agora vamos conhecer um pouco da vida e obra de Augusto dos Anjos, um poeta paraibano que teve muita crítica na época em que tendeu a lançar esses poemas com um teor mais dramático, né, mais perturbador do que as características dos poemas da época. Então, vamos aproximar esse poeta da vida de vocês, né, do contexto da vida escolar de vocês. Então, quem foi Augusto dos Anjos? Augusto dos Anjos, Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, na verdade, nasceu no Engenho Pau d'Arco, né, em 20 de abril de 1884. Aprendeu com o pai, que era bacharel em Direito, né, as primeiras letras. Fez o curso secundário no Liceu Paraibano, já sendo dado como doentio e nervoso por testemunhos da época. Formado em Direito em Recife, 1906, casou-se logo depois. Contudo, ele não advogou. Vivia de ensinar português, primeiro em seu estado e a seguir no Rio de Janeiro, para onde se mudou em 1910. Lecionou também Geografia na Escola Normal, depois no Instituto de Educação e no Ginásio Nacional, depois no Colégio Pedro II, sem conseguir ser efetivado como professor. Em fins de 1913, mudou-se para Leopoldina, Minas Gerais, onde assumiu a direção do grupo escolar e continuou a dar aulas particulares. Seu único livro, Eu, foi publicado em 1912, surgido em um momento de transição, pouco antes da virada modernista de 1922, e bem representativo do espírito sincrético que prevalecia na época. Parnasianismo por alguns aspectos e simbolista por outros, praticamente ignorado a princípio, quer pelo público, quer pela crítica. Esse livro, que canta a degenescência da carne e os limites do humano, só alcançou novas edições graças ao empenho de Orris Soares, amigo e biógrafo do autor. Então, Augusto dos Anjos acabou morrendo, né, muito cedo, de uma pneumonia, de problemas pulmonares, né? E teve apenas uma obra publicada, que é o Eu, e posteriormente foram encontrados novos versos, novos poemas, né, que
acabou sendo lançado o segundo livro, que é o Eu e Outras Poesias, que tem mais de 200 poemas escritos por ele, e é a única obra do autor devido a essa fatalidade, né, que aconteceu com ele. Então, é um poeta paraibano que viveu aqui na Paraíba, no Engenho Pau d'Arco, e acabou se mudando para o Rio de Janeiro, né, posteriormente, morando em Leopoldina, né, em Minas Gerais. Findando sua vida lá, né, no caso. Ele foi enterrado em Leopoldina, né, e também lá tem até a árvore, né, tamarindo, é uma árvore que tinha no Engenho Pau d'Arco, e que ele acabava escrevendo seus poemas debaixo dela, né. Então tem até um poema que ele fala que quando morresse, né, gostaria que fosse descansar debaixo do tamarindo. Então, devido a isso, lá em Leopoldina, onde está o seu túmulo, né, tem um clone do tamarindo daqui da Paraíba. Então, um poeta muito rico e que também que é muito predominante agora, que já foi predominante no Enem, né? Já teve alguns dos seus poemas abordados no Enem. Então, quais são os aspectos, já que a gente falou de Enem, né? Quais são os aspectos da poética de Augusto dos Anjos, né? São poemas que apresentam uma unicidade que divergia das características de outros poetas da época. Então, acredito eu que possa ser justamente por essa unicidade, por essa coisa única, né, diferente de se expressar através de poemas, que ele recebeu muitas críticas da época, já que a gente conhece poemas, geralmente poemas falam da beleza, das coisas, do amor, né, de coisas que são boas, que são boas de serem vistas aos olhos, e não da putrefação, da morte, daquela coisa enojada, né, naquela coisa triste. A gente percebe nos poemas de outros poetas da época de Augusto dos Anjos que essa beleza era predominante nas poéticas deles, né? Então, é uma poesia eclética e cientificista, uma poesia que aborda não só temas como a morte, na verdade ela aborda a morte como uma coisa biológica, né? Ele acreditava que, tipo, depois da morte não tinha essa coisa de, por exemplo, que os poetas falavam da eternidade, das coisas belas que poderiam existir depois da morte, né? Para ele, depois da morte só existiria a putrefação, só o verme te corroendo, somente, né? Então, esse era o pensamento dele, né? Era mais ou menos isso. Então, mas ainda assim a gente consegue encontrar um pouco de romantismo na poética de Augusto dos Anjos. Não um romantismo relacionado ao amor, às coisas belas, mas sim um romantismo da morte, né? Da vida, que era um poeta que via muito a vida não com beleza, mas sim com realidade, com realismo, né? Então aí que a gente também vê um pouco de realismo e naturalismo, né? Com o uso de termos extraídos de outras áreas, né? A gente vê nos poemas de Augusto dos Anjos termos extraídos da botânica, da química, da biologia. E a gente vai ver o poema A Lágrima, que tem a composição da lágrima, né? De como o líquido da lágrima é composta, né? A gente também vê um pouco do parnasianismo, que podemos perceber que há vários sonetos
na obra dele, dentre os seus mais de 200 poemas escritos, né? A gente vê uma métrica muito presente, né? Então era um poema bem estruturado e também com muita rima presente. Um pouco do simbolismo, né? A presença do misticismo nos poemas. Um poema, O Morcego, que ele fala, né, de uma experiência mística que ele falou, que ele presenciou, na verdade, através de coisas que ele não via, né, que era de outro mundo. Então, o misticismo tem essa relação, né, inclinação para acreditar em forças e entes sobrenaturais, né, coisas que fogem da realidade. Então, ele acabou presenciando isso. E, por fim, a gente vê também que ele antecipa o modernismo, aquela coisa poética, né, que está longe das características dos poetas da época, né, aquela mudança que ocorre na poesia, na literatura. Então, agora vamos ver, né, como era o olhar dos outros críticos da época, os críticos literários da época sobre Augusto dos Anjos, né, sobre a poética de Augusto dos Anjos, né. Então, o biógrafo, ensaísta, historiador e também jornalista, né, Francisco de Assis Barbosa, disse na época que nenhum editor quisera publicar o seu manuscrito. Então, Augusto dos Anjos enfrentou isso, né, de não ter a sua obra publicada, justamente por ter esse, digamos, preconceito com o que ele tinha escrito. E Nazarete Menezes, que era bacharel em Direito e também jornalista, disse em referência à presença dos termos científicos já na obra de Augusto dos Anjos, né, que essa presença desses termos fazia perder parte do encanto que a forma lhe empresta, né? Ou seja, a presença desses termos científicos, fazia com que o poema perdesse a graça, perdesse o interesse, né? Perdesse a forma que realmente o poema descreve, né? Então, Ferreira Goulart também, né? Que é um escritor, poeta, crítico de arte, entre outras coisas, né? Que Ferreira Goulart é. Que Augusto dos Anjos foi preservado na poesia brasileira não pela crítica literária, mas pelo povo. Ou seja, a crítica literária, né, os críticos, as pessoas que entendiam do assunto, não via ele como um poeta que deveria estar naquele meio. Mas ele foi agraciado pelo povo. Ou seja, as pessoas liam os poemas dele e tentavam compreender, né, o que ele queria passar. Ledo Ivo, que é um poeta, cronista e também jornalista, né? A gente vê que a maioria é jornalista. E disse sobre sobre a poética de Augusto dos Anjos, né? Que nós vivemos uma época de isolação, desamparo e até de putrefação, de modo que isso enquadra Augusto dos Anjos na nossa contemporaneidade. Então, ele vê, né, que Augusto dos Anjos é uma coisa muito atual, que está presente, que ele já falava de coisas naquela época que hoje em dia existem, que são coisas que estão ao nosso redor. Só que, digamos assim, ninguém quer ver, ninguém quer ter o prazer, ninguém se encanta por aquilo, ninguém vê aquilo como quando isso foi trazido para os poemas, não foi visto como uma coisa que encantava. Ou seja, para um poema não deveria ter essa conotação. Então, mas hoje em dia a gente vê que isso é muito presente, né? Até nas músicas, muitas vezes, né, falamos da nossa vida, que muitas vezes não é fácil, mas a gente tem algumas pessoas, né, tentam passar isso para a letra de uma música
e numa forma de protesto ou de passar alguma identidade sua, algum pensamento seu que você acha que isso é certo, mas que muita gente ainda existe pessoas que não são de acordo, né? Então a música, os poemas são uma forma de você passar a sua ideia. Alexei Bueno, né, que é poeta, editor e ensaísta, fala de Augusto dos Anjos na forma: é o homem da impossibilidade da cognição. Ele vê que por mais que a ciência descubra tudo, na verdade não descobriu nada. Então é isso, né? É o homem da impossibilidade da cognição, ou seja, não é possível compreender tudo. Ainda que a ciência ache que descobriu tudo, na verdade ela ainda não descobriu nada, né? Então ela não existe o determinismo, né? As coisas são como elas são, mas elas podem se alterar com o passar do tempo, né? E por fim, uma mulher, Lúcia Helena, que é professora de filosofia, e Augusto dos Anjos para ela era aparentemente um soneticista da poesia científica, ou seja, uma pessoa que pegava a ciência e traduzia nas suas obras, mostrava nas suas obras, né? Então agora vamos ver um documentário sobre a genialidade de Augusto dos Anjos, né? Como esse poeta viveu, né, uma partezinha da vida dele através desse projeto, né, projeto Cognição. Então ele é visto como uma pessoa que viveu numa época, mas que que hoje é muito atual. O conceito de poesia dele é um conceito que muito notório na atual realidade da gente, né? Então a gente vai ver esse documentário para depois a gente dar continuidade na apresentação. A morbidade é muito comum na arte, sendo comumente retratada em diversas músicas em gêneros como heavy metal e o rap. Também sendo muito apresentada em filmes e livros, principalmente de terror e horror. Muitas vezes as enfermidades são utilizadas para causar choque, despertar curiosidades ou divulgar uma ideia de forma mais agressiva. No caso que iremos falar hoje, a morbidade foi usada como forma de expressar sentimentos extremamente profundos na poesia. Estamos falando de Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, ou melhor, Augusto dos Anjos. Nascido em 20 de abril de 1884, em Sapé, Paraíba. Foi um dos mais importantes poetas do Brasil, principalmente pelo seu jeito único de escrever. Em 1903, Augusto matriculou-se na Faculdade de Direito de Recife. Ele nunca seguiu a carreira de direito, mas a faculdade lhe ajudou fortemente na sua vida de escritor, já que nesse período ele começou a publicar alguns poetas no jornal paraibano, O Comércio. Os versos chamaram a atenção dos eleitores, uma vez que gerou elogios carinhosos como estéril e desequilibrado, qualidades que lhe seriam atribuídas ao longo de toda a sua vida. Na Paraíba, foi apelidado de Doutor Tristeza. Ele é considerado por muitos o mais sombrio e mais original poeta do Brasil. Esses títulos não foram dados à toa. Embora tenha sido influenciado por características do naturalismo e do simbolismo, a produção única de Augusto dos Anjos não pode ser enquadrada em nenhum desses movimentos. Além disso, Augusto usava um vocabulário científico pesado e muitas vezes mórbido. Naquela época, temas mórbidos na arte era considerado algo extremamente ruim e de mau gosto. Inclusive foi assim que a obra de Augusto ficou conhecida, a poesia de mau gosto, chamada assim por escritores e leitores do parnasianismo na época. Para você entender melhor, vamos ler o poema Psicologia de um Vencido, do seu único livro, o intitulado Eu. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro.
desde a epigênese da infância. A influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco. Este ambiente me causa repugnância. Sobe em minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral declara guerra. Ainda a espeta meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos, na frialdade inorgânica da terra. Na obra, o eu lírico mostra a repugnância pelo mundo, mostrando seu sofrimento a uma doença, enquanto observa um verme que o rodeia, em analogia à morte, o que explica as referências ao estado de podridão citado. Todo esse peso para expressar o sofrimento do eu lírico demonstra a originalidade de Augusto dos Anjos. Eu foi o único livro de Augusto dos Anjos, e diferente do que muitos queriam, a obra não teve a fama que merecia na época, principalmente por ser considerada de mau gosto e ser considerada imoral para os padrões da época. Os poemas de Augusto foram ganhar a maior representatividade após muito tempo depois de sua morte, em 12 de novembro de 1914 por pneumonia. A representatividade da obra veio a partir de relançamentos da mesma aqui no Brasil. Graças a isso, conhecemos o gênio brasileiro, Augusto dos Anjos. E hoje Augusto dos Anjos é um dos poetas mais lidos do Brasil. Voltando aqui, né, para nosso slide, vamos ver agora qual a relação existente entre Augusto dos Anjos e o ensino de física, e a física, né? Então, já foi comentado, né, que os poemas dele tem muito presente, né, os termos científicos da área da botânica, da química e da física em seus poemas, né? Então, isso é uma das relações, né? Isso é uma das relações que faz o Augusto dos Anjos ter essa proximidade com a física. Há elementos da biologia, né, bem presentes, né, nos poemas dele. Então, a gente vai ter momentos que a gente vai achar que ele está falando mais da biologia do que da física. Mas sempre existe um quezinho ali da física em algum momento dos poemas dele. Também, além da física, né, desses termos científicos, existe também poemas que tratam mais da vida, da vida como ele via, né, no caso, como ele vivia, dos momentos da vida dele, de coisas que ele presenciou na época, né, que teve grandes revoluções na época que ele viveu. Então, tem muita história, muito conhecimento na obra dele. E através de estar conhecendo esses poemas, né, ter o contato com esses textos, a gente consegue vislumbrar mais ou menos como é que foi a vivência dele naquela época. E também associar as coisas que a gente vê hoje, né? Então é uma escrita muito rica e de termos peculiarmente desconhecidos, né? E vai ter momentos que a gente vai ter que usar o dicionário, tanto pode ser do dicionário físico, né? O dicionário de folhas, né? Ou o dicionário virtual, para a gente entender, compreender como ele conseguiu escrever, para interpretar o que ele quis dizer com aqueles poemas, né, com aquelas palavras. Então vamos conhecer um dos poemas, que é um dos poemas que eu achei que era um dos que mais tinha termos da física, né, termos relacionados à física. Tem outros poemas que também tem bastante física neles, só que é uns poemas mais extensos. Então,
Esse aqui é um soneto, né? A gente pode perceber. E através desses termos a gente consegue associar, ver um pouquinho da física, né? Os termos são sublinhados e destacados, já para a gente ter um contato com esse poema. Então vamos lá. O lamento das coisas. Triste a escutar, pancada por pancada, a sucessividade dos segundos. Ouço, em sons subterrâneos do orbe, oriundos, o choro da energia abandonada. É a dor da força desaproveitada, o cantochão dos dínamos profundos, que, podendo mover milhões de mundos, jazem ainda na estática do nada. É o soluço da forma ainda imprecisa, da transcendência que se não realiza, da luz que não chegou a ser lampejo. E é, em suma, o subconsciente aí formidando, da natureza que parou, chorando, no rudimentarismo do desejo. Então, esses termos, né, segundos, que é uma grandeza física, né, sons, que a gente vê muito na óptica, né, a energia, o orbe que ele está falando aí de mundo, força, que é uma grandeza física muito presente, né, nas nossas vidas, dínamos, estática, que é uma área da física muito vista no primeiro ano, a luz, lampejo, que é uma característica da luz, né, que não chegou nem, lampejo significa não chegou nem a ser exibida. Natureza, já que a física estuda bastante a natureza. Então a gente percebe que ele, nesse poema, quando ele diz, por exemplo, a dor da força desaproveitada, ou seja, a força que não teve fundamento, que surgiu para nada, que não foi aproveitada. Então, seria o lamento das coisas, né? As coisas que não foram utilizadas. Vamos conhecer mais alguns outros poemas de Augusto dos Anjos. Um dos que eu mais gostei, assim, não tem muita relação com a física, não tem relação, né, com a física, mas o que eu assim, me encantou foi esse Ricordancia della mia gioventù, que é italiano, né, esse início, e ele está se referindo à ama de leite dele, que roubava moedas dele, mas ele acaba tirando o sarro dela, né, dizendo que ela roubava moedas, roubava ouro, mas na verdade ele roubava algo mais precioso, que era o leite da filha dela, né? No caso, ou seja, naquela época existia as amas de leite, que serviam para amamentar as crianças, né? Já que muitas vezes a mãe biológica não tinha leite. Então tinha essas amas de leite para substituir também. Então vamos lá, né? A minha ama de leite, Guilhermina, furtava as moedas que o doutor me dava. Sim, a mocinha, minha mãe, ralhava, via naquilo a minha própria ruína. Minha ama, então hipócrita, afetava susceptibilidade de menina, a susceptibilidade de menina. Não fora ela, e maldizia a sina, que ela absolutamente não furtava. Vejo, entretanto, agora, em minha cama, que a mim somente cabe o furto feito. Tu só furtaste a moeda, o ouro que brilha. Furtaste a moeda só, mas eu, minha ama, eu furtei mais, porque furtei o peito que dava leite para a tua filha. Então é um poema que eu consegui ver, né, que ele, a forma como ele via a vida dele,
né? Como ele dava valor a coisas mais importantes do que o outro, né? Quando ele diz: furtei, você furtou apenas a moeda. E eu furtei muito mais, ou seja, um bem muito mais precioso, que era o leite da filha dela. Ou seja, ela deixava de amamentar a filha que ela tinha, né? Pra amamentar o filho dos outros, né? Então, e esse outro poema, né? A Lágrima, que ele conta como é fantástica a gota de lágrima, o conteúdo da lágrima, né? Então, ele acaba descrevendo como é composto o líquido da água, né? Então, vamos lá. A lágrima. Faça-me o obséquio de trazer reunidos cloreto de sódio, água e albumina. Ah, basta isso, porque isto é que origina a lágrima de todos os vencidos. A farmacologia e a medicina, com a relatividade dos sentidos, desconhecem os mil desconhecidos segredos dessa secreção divina. O farmacêutico me obtemperou. Vem-me então à lembrança o pai Ioiô, na ânsia psíquica da última eficácia, e logo a lágrima em meus olhos cai. Ah, vale mais lembrar-me eu de meu pai do que todas as drogas da farmácia. Então é um poema que também remete mais à química, né, do conteúdo das substâncias que formam a lágrima, e valoriza, né, esse líquido que pode transparecer, né, vários sentimentos. Pode ser tanto tristeza como felicidade. Então vamos ver mais um documentário de Augusto dos Anjos. E em seguida vamos ver uma roleta de perguntas. Fator universal do transformismo, filho da teleológica matéria, na superabundância ou na miséria, verme é o seu nome obscuro de batismo. Jamais emprega o acérrimo exorcismo em sua diária ocupação funérea, e vive em contubérnio com a bactéria, livre das roupas do antropomorfismo. Almoça a podridão das drupas agras, janta hidrópicos, rói vísceras magras, e dos defuntos novos incha a mão. Ah, para ele é que a carne podre fica, e no inventário da matéria rica, cabe aos seus filhos a maior porção. Como você apresentaria Augusto dos Anjos para os jovens de hoje? Qual seria a defesa que você faria de Augusto dos Anjos para que eles conhecessem a obra dele? Ele é o cara. Eu acho que é uma leitura que foge todos os padrões do que se está acostumado. Porque normalmente a gente pensa no poema, né, como algo bonito, do amor, né, sempre que o poema para a bela, amada, o amado, o poema recitado, né, para uma conquista. E no caso dele você não vai encontrar nada disso, né? Ele é conhecido inclusive como poeta da morte. Se você tivesse o último exemplar deste livro, do Eu, o último exemplar existente no mundo, e aí você pudesse colocar esse exemplar dentro de uma cápsula do tempo que só seria aberta daqui a 200 anos, que recado você deixaria no livro para quem pegasse esse exemplar para ler? Leia esse livro, aproveite muito, muito, muito sua vida, use-o, porque, cara, a vida é química, sabe? Então, aproveite o máximo a vida que você puder, curta, sabe? Porque todo mundo no final vai terminar no mesmo lugar, da mesma forma, em estado de decomposição. Por que ler autores brasileiros? Cara, primeiro porque é uma leitura que não é traduzida, né? Então é mais fácil, a gente consegue entender de forma mais simples, na nossa língua, o que ele realmente queria dizer. Eu acho que isso, assim, é fundamental. E valorizar o que é nosso, né, cara? Eu acho que a gente está num momento que a gente precisa muito
valorizar o que é nosso. A gente tem muita coisa boa, a gente tem muito escritor fera demais, a gente tem muito cara fantástico, como o próprio Augusto dos Anjos, e que às vezes a gente não valoriza. E a nossa língua, cara, eu acho que é a língua mãe. Tá ali, não tem aquela coisa do, não, aqui eu traduzi essa palavra por essa e aí muda o sentido, e aí muda tudo. E o Brasil não, é aquilo ali, tá escrito aquilo ali, é aquilo ali mesmo que ele quis dizer, então a gente pode ter certeza. Solitário. Como um fantasma que se refugia na solidão da natureza morta, por trás dos ermos túmulos um dia, eu fui refugiar-me à tua porta. Fazia frio, e o frio que fazia não era esse que a carne nos conforta. Cortava assim, como em carniçaria, o aço das facas incisivas corta. Mas tu não vieste ver minha desgraça, e eu saí como quem tudo repele, velho caixão a carregar destroços, levando apenas na tumba a carcaça, o pergaminho singular da pele e o chocalho fatídico dos ossos. Muito obrigado, professor. Foi ótimo conversar e conhecer mais um pouco de Augusto dos Anjos. De verdade, me ajudou bastante. Não, eu que agradeço aí a oportunidade de poder falar um dos maiores poetas brasileiros aí para você, para a galera, para todo mundo. Muito obrigado. E Hora do Enem Especial de Literatura continua amanhã. A gente vai conhecer mais alguns poemas de Augusto dos Anjos no decorrer desse projeto, né? A gente vai conhecer poemas que estão mais trilhados para o lado da física. E nesse último documentário, né, que a gente acabou de ver, a gente vê a importância de se conhecer, da proximidade, né, que esse professor tem com a história de Augusto dos Anjos, né? Augusto dos Anjos acaba tendo um museu lá em Leopoldina, e também tem um museu em Sapé, que foi onde ele morou inicialmente, né? Aqui em Sapé, na Paraíba, no Engenho Pão d'Arco. A gente vê com a obra de Augusto dos Anjos, né? E vê que ele também usa isso nas suas aulas. E vê que é um poeta brasileiro, né? Que a gente tem que começar a valorizar a nossa cultura. Uma cultura muito rica. E poetas da nossa terra, né? Um poeta que é daqui e que tem grande responsabilidade, né? Grande representatividade no meio acadêmico, no meio científico também. Então agora a gente vai ver esse último link aqui que eu deixei para vocês. É uma roleta de perguntas sobre a nossa apresentação, né? Sobre o que foi abordado nessa aula, né? Então vamos dar só uma olhada. Então aqui tá a nossa roleta, né, de perguntas, que é só mais para vocês se perguntarem, né? A gente tem aqui disponível. A pergunta na roleta ficou pequenininha, ficou com uma fonte pequena, mas dá para ver aqui em cima, né? Então a gente gira e tem: cite as principais características da poesia de Augusto dos Anjos. Então é uma forma de brincar, né, sobre para falar sobre a poesia de Augusto dos Anjos. E a gente tem também aqui o cronômetro, caso vocês queiram ter uma brincadeira mais competitiva. Então é isso, né? Eu agradeço a atenção e até a próxima.